O Banco Central, na teoria, é o guardião dos valores de um país. Ele é o responsável por manter a inflação baixa ou estável. Ele é o banco dos bancos, o banco do governo, o principal responsável por imprimir dinheiro. Mas vem cá, será que dá para quebrar um banco central? Ou melhor, será que uma pessoa só é capaz de fazer isso? Se você quer saber, fique até o final do documentário para aprender como quebrar um banco central e lucrar 1 bilhão em um único dia. Bem-vindos ao Hack Doc. When financial markets collapsed and the authorities had to intervene to actually keep it on what I call artificial respiration. Nascido na Hungria no ano de 1930, logo depois da Grande Depressão Econômica, na época em que o mundo estava enfrentando as consequências da quebra da Bolsa de Nova York e a Europa estava sofrendo com o crescimento do nazismo e do antissemitismo, Soros e a sua família eram judeus, mas conseguiram fugir da perseguição comprando documentos falsos que os identificavam como cristãos. E após o fim da ocupação dos nazistas, os comunistas dominaram o leste europeu. E Soros decidiu migrar para a Inglaterra, onde começou a estudar na London School of Economics. E com isso, Soros entrou no mercado financeiro, se mudando para Nova York, onde ele fundou a Soros Fund Management, que se tornou uma das instituições financeiras mais lucrativas nas próximas décadas. Soros é tido como uma lenda no mundo dos investimentos. Talvez o seu feito mais marcante tenha sido a história que eu vou contar para vocês agora, onde Soros assistiu o Banco da Inglaterra a quebrar, sendo ele um dos, se não o principal responsável por isso, fazendo o maior day trade da história, lucrando 1,1 bilhões de libra em um único dia. Um evento que logo ficaria conhecido como Quarta-feira Negra. Para entender como tudo aconteceu, primeiro nós precisamos rever um pouco da história. Logo após a Segunda Guerra Mundial, um conjunto de países europeus decidiu consolidar os seus poderes e construir uma economia melhor e mais forte, buscando estabelecer relações comerciais e ajudar uns aos outros para reduzir a probabilidade de outra guerra. Então a Itália, a França, a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo e a Alemanha Ocidental se uniram em 1951 e assinaram o Tratado de Paris, que estabelecia a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e o seu objetivo principal era proteger o comércio e as relações diplomáticas. Mas espera aí, esse documentário não é sobre como quebrar um banco central? É sim, mas calma aí que nós já estamos chegando lá. Esses países continuaram estreitando as suas relações após 1951. Em 1957 foi assinado o Tratado de Roma, onde a Comunidade Econômica Europeia foi estabelecida com o mesmo propósito da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que antecedeu, e no ano de 1973, o Reino Unido começou a fazer parte da comunidade. Com o passar dos anos, os países membros da comunidade perceberam que a Europa se beneficiaria se tivesse uma moeda única para fortalecer sua economia, mas eles não queriam abrir mão de suas moedas individuais. Foi preciso muita negociação, mas em 1979 eles estabeleceram um mecanismo de taxa de câmbio. Isso garantiu que todos os países membros estabelecessem taxas de câmbio fixas com as moedas de cada um deles. E nesse momento, George Soros começa a prestar atenção em como a Europa lidava com esse novo sistema e notou a dificuldade do Reino Unido em obedecê-lo. O país estava se recusando a usar o mecanismo europeu de taxa de câmbio, mantendo a sua própria taxa de câmbio flutuante, que é um sistema no qual a taxa de câmbio de uma determinada moeda é definida pela oferta e demanda de uma moeda estrangeira no mercado, sem a intervenção do Banco Central, sendo uma maneira dos países equilibrarem a troca de moeda nacional com outras moedas. Now had the euro crisis, which actually has preoccupied me for the last year or so, because this emphasis put on the injection of a sovereign credit revealed a flaw in the construction of the euro, a fundamental flaw that the authorities themselves didn't realize.
because the government debt of the member countries is designated in a currency which they don't control. Impressionados com o sucesso do mecanismo de taxa de câmbio europeu, os membros da comunidade europeia perceberam que o seu sonho de criar uma moeda 100% europeia estava cada vez mais próximo de se tornar real. E em 1991, para unificar o poder da comunidade europeia em forma de moeda, surgiu a ideia do euro. Mas para que isso pudesse acontecer, os países tinham que se preparar, tornando prioridade a redução da variação da taxa de câmbio e a estabilização de políticas monetárias. E como a Alemanha tinha a economia mais forte naquela época, cada país atrelou o valor da sua moeda na moeda da Alemanha, o marco alemão. Esse filho rebelde, o Reino Unido, por que ele resolveu ceder e aderir ao mecanismo de taxa de câmbio europeu? O motivo é bem simples: a inflação. De 1988 a 1990, a inflação no Reino Unido subiu de 3% para 10,9%. E para tentar combater esse aumento, o país decidiu inscrever a libra esterlina no mecanismo de taxa de câmbio, numa tentativa desesperada de estabilizar sua moeda. Eles se vincularam também ao marco alemão e esperavam que a sua economia ficasse ao lado da economia alemã. Mas isso não foi tão simples quanto eles achavam que seria. E logo depois, a inflação no Reino Unido foi 3 vezes maior do que na Alemanha, e as taxas de juros subiram para 15%. O país estava experimentando um crescimento econômico totalmente insustentável, o que significava que em breve o Reino Unido entraria em recessão. Ao entrar no mecanismo de taxa de câmbio, o Reino Unido tinha que seguir algumas regras, e uma dessas regras era que eles seriam obrigados a manter a libra estável em relação ao marco alemão. Mas à medida que o Reino Unido estava entrando lentamente numa recessão, manter a libra estável se tornou cada vez mais difícil. E a luta entre George Soros e o Banco da Inglaterra estava cada vez mais perto. Tentando manter o controle da recessão, o Banco de Reservas reduziu a taxa de juros para tentar sustentar a economia. Mas as taxas reduzidas têm um efeito negativo sobre o valor das moedas. E se o Reino Unido quisesse se manter no mecanismo de taxa de câmbio europeu, teria que usar as suas reservas em moedas estrangeiras para comprar libras, manipulando o preço do mercado para tentar aumentar o seu valor artificialmente. Com essas medidas desesperadas de tentar controlar o preço da sua moeda, ficava cada vez mais fácil para Soros quebrar a libra, desde que ele acompanhasse cuidadosamente aquela situação. E obviamente foi isso que ele fez. De 1990 a 1992, a Inglaterra estava tentando apoiar sua moeda gastando bilhões e bilhões para mantê-la viva. Mas traders de Forex do mundo todo já começaram a vender a libra esterlina descoberto. E o banco teve que continuar comprando no mercado para tentar aumentar o seu valor. Então, como Soros foi o homem que quebrou o Banco da Inglaterra? Pois é, ele não era o único com aquela ideia de lucrar muito vendendo aquela moeda. Mas por que ele foi o principal autor? Ao contrário de muitos outros traders, Soros sabia estar exatamente no lugar certo e na hora certa. Ele se posicionou perfeitamente para obter lucros absurdos e minar os esforços do governo para manter a sua moeda estável. E havia várias razões pelas quais ninguém mais se atreveu a fazer um movimento tão drástico quanto dele. Em primeiro lugar, havia a regra de ouro do mercado financeiro: não lute contra um banco central. Poucas pessoas ao longo da história tiveram a ousadia de enfrentar um grande poder governamental como um banco nacional e vencer. E também na época o mercado acreditava que o governo britânico manteria sua moeda estável. E essa crença foi o que manteve a libra segura por muito mais tempo. Mas após uma entrevista do presidente do Bundesbank, o Helmut Schlesinger, ao Wall Street Journal, onde declarou que as moedas europeias precisavam ser realinhadas e lançou uma ideia de desvalorização da moeda, onde o governo britânico sabia que se a libra não se desvalorizasse, provavelmente permaneceria no limite inferior da sua margem de 6%. O governo planejava comprar uma grande quantidade de libras para manter o valor da sua moeda, mas esse plano falhou e em 15 de setembro, Soros começou a vender a libra como se não houvesse aumento. Uma venda descoberta. Isso quer dizer que Soros vendeu libras para depois reconvertê-las em outras moedas diferentes. Isso fez com que o preço da libra caísse drasticamente. E no dia seguinte, 16 de setembro, assim que o mercado de ações abriu, o Banco da Inglaterra começou a comprar sua moeda na tentativa de desencorajar os traders de vendê-la. Mas, do outro lado, Soros estava vendendo a libra na medida em que o banco comprava. E em mais uma tentativa desesperada de tentar reverter aquela situação, o banco levou suas taxas de juros para 10%, depois 12%, finalmente 15%, para atrair investidores estrangeiros e
ver se eles queriam comprar libras, mas nada funcionou. No final de tudo, o valor da libra caiu 9,5%. E Soros venceu a batalha com o Banco da Inglaterra, o que lhe rendeu mais de $1 bilhão de lucro. Depois disso, o Banco Central da Inglaterra foi forçado a admitir a sua derrota. Soros havia vendido mais de $10 bilhões em libras esterlinas, o famoso GBP/USD, e teve $1 bilhão de lucro, dizimando o valor da moeda no processo. E a Inglaterra perdeu cerca de 3,3 bilhões em libras e teve que se retirar finalmente do mecanismo europeu de taxa de câmbio. O que Soros fez com a libra se tornou lendário, mas ele não foi o único contribuinte. Vários traders do mercado de ações também venderam a libra naquele mesmo dia, só que a aposta de Soros foi muito maior. E os especialistas dizem que a sua venda foi um fator chave para a queda do banco naquele dia. Se ele não tivesse investido tanto quanto investiu, o banco poderia ter conseguido manter o valor da libra. Mas com um adversário tão agressivo, que tinha um plano tão inteligente e atacou na hora certa, eles não tiveram nem chance. E esse dia ficou conhecido no mundo inteiro como a Quarta-feira Negra. Depois de tudo, as taxas de juros na Inglaterra foram reduzidas para cerca de 6%, o que fortaleceu as exportações britânicas e favoreceu a recuperação da Inglaterra, fazendo com que o país aos poucos voltasse a se recuperar. Eu espero que vocês tenham gostado do documentário. Então curte, comenta e compartilha. E principalmente, se inscreve para ter mais acesso a conteúdos como esse. Muito obrigado e até o próximo HackDoc. Valeu!